Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Pode fazer uma lei. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley. Aquela nossa conversa semanal, quando abordamos os diversos assuntos que gravitam, que giram em torno do empresariado, do empreendedorismo, entendeu? Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante que tem tudo mesmo a ver com empreendedorismo. Trata-se de pesquisa. Eu estava conversando com o nosso entrevistado outro dia e a gente falou, o cara tem uma padaria no Santa Mônica. Ele quer expandir o negócio dele, ele quer montar uma padaria dele lá no Marileuza. Não é ele pegar o negócio dele e transferir para o Marileuza assim. Tem que ter pesquisa, tem que saber. A pesquisa é responsável pelo crescimento e também, se não for bem feita, se não tiver informações ideais, adequadas, pode julgar muito o negócio para o buraco, né? Mas a pesquisa é de fundamental importância para todo e qualquer tipo de negócio. Sem falar em política, né, que é outro assunto. Adriano, que prazer enorme ter aqui conosco. O Adriano é o proprietário do Instituto Verità, que já está aí no mercado já com mais de 30 anos, quase 30 anos. Vamos né, entrar no 30º ano que vem. Como é que é? De 89? De 95. 95. Beleza. Estava fazendo as contas aqui, as contas erradas. Adriano, quase 30 anos, então, de trabalho, de pesquisa, é muita informação, né, Adriano? Como é que você começou com isso? Como é que foi isso? Bem, olha, alguns dias, né? Aí 2/3 da minha vida eu dediquei, né, a essa empresa. Uhum. Eu sempre fui um pouquinho petulante e desde bem jovem eu comecei a ir para o lado da informática, de buscar, né, novos conhecimentos. E eu me lembro que comecei a dar aula de cursos de informática, manutenção de computadores, virei técnico em computador com 15, 16 anos, 17 anos. E veio a oportunidade de abrir, né, mesmo uma empresa para trabalhar com processamento de dados. Tinha uma construtora que era cliente, tinha, né, alguns outros clientes também. Naquela época a gente trabalhava, né, o Excel já era novidade, a gente trabalhava com computadores muito arcaicos. E eu tive, né, algumas sortes aí no caminho. Fui participar de um treinamento na Faculdade de Ciências Médicas em 1996. Eu já tinha, nesse momento, aberto a empresa, né, já trabalhava com processamento de dados, mas não dados assim mais de forma estatística. E aí lá eu tive esse primeiro acesso à pesquisa. Na verdade, era um software ainda em MS-DOS, né, que a gente utilizava, mas já dava cruzamentos, já fazia, né, uma quantidade de segregação de informação, né, e direcionamento para qualquer tipo de negócio, seja de mercado, fosse governo, etc. E aí, nesse caminho, acabou que a empresa foi mudando, né, aí já nos próximos anos, o foco. Então, em 2000, eu já, né, comecei a trabalhar em Uberlândia, com pesquisas, tanto na área de mercado, como para governo, como também pesquisa em eleições. Foi aí talvez até uma linha de trabalho, né, que a gente é mais conhecido. Eu tenho uma informação aqui, Adriano, para não, sem querer te cortar, já te cortando, que em 2022 o Verità se destacou por realizar o maior número de pesquisas registradas no TSE. Foram 152 pesquisas avaliando os cenários para governador, senador e presidente. Também foi o que registrou o maior número de entrevistas em suas pesquisas, 182
1000 pesquisas aproximadamente. É muita coisa, hein, Adriano? Sim, desenvolvemos, né, e ao longo dos anos técnicas diferentes, a gente não pode ficar parado, Claro. né? Eu sempre comento isso. Quando a gente começou em Uberlândia, o melhor dia, né, inclusive para fazer pesquisa, era dias de domingo à tarde, etc. O pessoal tinha aquele hábito de ficar em casa. Hoje, a gente, né, quase que despreza esses dias por ter um consumo de álcool excessivo nos bairros mais periféricos, né, e outros problemas, né, até de ordem de segurança. E da mesma forma, esse é um dos exemplos, né? Outros exemplos que a gente tem, que anteriormente era muito mais fácil, né, da gente acessar as pessoas, mesmo nos bairros com um público mais esclarecido, com a escolarização mais alta, que faz toda a diferença numa pesquisa, né, a gente conseguir contemplar, né, esses públicos. Hoje ficou bem mais difícil, condomínios fechados, prédios, né, onde desconfiança. né? Exatamente. Então, assim, nós somos muito felizes com essa forma de fazer pesquisa, que é um formato híbrido, onde a gente, em alguns casos, em alguns estados que nós fizemos, a gente fazia uma averiguação entre a pesquisa que era por telefone, através de robô, e pesquisas que eram feitas presencialmente, né, nos domicílios mesmo, que a gente não faz pesquisa em fluxo, a gente faz pesquisa domiciliar. E graças a Deus, a gente, assim, basicamente acertou coisas que a gente nem esperava, né? Porque a pesquisa para senador, por exemplo, é uma pesquisa muito difícil de ser feita, né? Haja vista que há 4 anos atrás, mais de 4 hoje, né? Mas lá em 2018, por exemplo, os institutos erraram, né? A Dilma, aqui que colocava ele em primeiro, foi em quarto. Como que acontece algo, né, desse tipo? E dessa vez, basicamente, nós acertamos todos os senadores do Brasil. Acertamos, por exemplo, o Sérgio Moro, no Paraná, acertamos lá o senador do estado de Goiás, me falhou agora aqui o nome dele, e, né, governador em vários estados, só nós acertamos, Mato Grosso do Sul, né, São Paulo, etc. Foi um trabalho, graças a Deus, muito exitoso, de muito volume. A gente tinha dias de chegar a 2 milhões de ligações por dia para gerar tudo isso, e gente, né, checando, equipes rodando, alguns estados e tudo. Graças a Deus a gente, né, teve aí um êxito muito grande. Muito bom. Adriano, a conversa nossa aqui vai estender um pouquinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar. Para a gente... Um cajubá. Não é tomar um cafezinho, é tomar um café cajubá. Isso. Bah. Essa garrafa vive me batendo aqui. Inclusive, tive a grata satisfação de atendê-los em pesquisa. Ó. Bom, a nossa saúde é o nosso sucesso. E você que mora numa cidade, num local que não tem o café cajubá, no supermercado, no armazém, na venda, no empório, você pode acessar o Café Cajubá através do seu site, é o www.cafecajubá.com.br. Entra lá no mix de produtos do Cajubá, que é enorme, você escolhe o seu produto lá e logo chega na sua casa, entendeu? Não perca tempo. Bom, vamos lá. O Adriano, hoje tudo é tecnologia, né? Para qualquer tipo de negócio que você entrar, você tem que não é nem apelar, é utilizar a tecnologia, quer queira, quer não. Essa tecnologia atual, ela tem uma grande importância no trabalho desenvolvido nas pesquisas do Veridá. Bem, Oley, esse é o grande desafio, né? Quando chega um cliente para a gente e fala, olha, eu tenho essa demanda, né? O seu exemplo inicial da questão da padaria. Não é simplesmente também falar, eu fiz uma pesquisa, então a minha pesquisa está certa. Né? Porque tem muitas metodologias, muitas formas de fazer pesquisa. Né?
Eu me lembro nessa questão de padaria ou de outros itens de consumo, aqui em Uberlândia, há 20 anos atrás, a gente tinha um case, né, de sucesso no Luizotti, eu digo assim, um supermercado que era o supermercado que diziam, né, que seria o que mais vendia por metro quadrado no Brasil. Olha. Que era quando tinha lá a bandeira do Smart, aquele supermercado que fica ali na avenida. Naquela mesma época eu lembro de fazer umas 2 ou 3 pesquisas na região oeste para saber local, para montar farmácia, montar um ou outro tipo de comércio. Uhum. E o que a gente percebeu, né? Enquanto a gente tinha no bairro ao lado, né, uma aparência às vezes melhor, né, edificações melhores, casas já de mais de 200 metros, etc., um bairro novo, e tinha o Luizotti. O Luizotti, que é um conjunto habitacional muito grande, já antigo. A Inconil Construtora está fazendo história no mercado imobiliário de Uberlândia. Numa visita à empresa, nós ficamos conhecendo quais serão os próximos investimentos na cidade. Coração da Zona Sul de Uberlândia. Vila Gávea está aqui atrás do shopping, né, do Uberlândia Shopping. É um complexo com 16 torres, né? Nós estamos à frente desse projeto, então nós estamos trazendo o complexo World Trade Center, que são 3 torres comerciais. A primeira a gente lança agora, já em março, né, que é a primeira torre corporativa para médias e grandes empresas. Tá? Nós estamos fechando uma bandeira hoteleira de nome global também. Um dos pilares do Grupo Inconil é a inovação. Então, nesse conceito de inovação, nós estamos trazendo o conceito de senior living, dedicado ao público idoso, né? Mas aquele idoso ativo, né? Nós temos assim, uma gama de serviços complementares ao condomínio, né? Que auxiliam ali o idoso no dia a dia dele. Então, assim, dentro desse contexto, eu só posso dizer que o ano do Grupo Inconil vai ser maravilhoso, entre outras novidades. A maioria dessas pessoas que foram, né, assentadas ali naquele momento, né, sentadas não seria talvez a palavra correta, mas que os moradores iniciais. No começo era praticamente um assentamento. Isso, então assim, tinham muitos filhos pequenos, né, aquela casa simples, e aí esses filhos foram todos crescendo, possivelmente esses pais todos tinham o hábito de trabalhar, e quando chegou, né, já nessa parte adulta, depois que hoje lá acho que tem uns 40 anos, então já tinha lá mais de 20 anos. O Luizotti hoje é uma cidade à parte, né, de Uberlândia, né? Então, o que acontecia? Num quarteirão, né, se no Jardim Patrícia havia, às vezes, sei lá, vou chutar aqui, 40 residências, num quarteirão do Luizotti tinha 80. No Jardim Patrícia era aquele cara que, né, poderia ser até um gerente de banco, podia ser alguém, né, com uma situação, um poder aquisitivo maior, ele, sozinho, porém, às vezes era só ele que trabalhava na casa, ele tinha uma renda, né, às vezes ali de sei lá, 4, 5 salários, 10 salários mínimos que fosse, mas era só ele para sustentar a casa, com a mulher, os filhos. Aí ele tinha um problema de segurança, ele tinha uma cerca elétrica, tinha que pagar uma empresa de alarme, lá passava a TV a cabo, ele gastava com a TV, às vezes ele tinha um cachorro, ele tinha outros hábitos, etc. E o poder, né, o dinheiro que sobrava para consumo mesmo, era muito pouco. Enquanto lá no Luizotti, a gente tinha, às vezes, numa casa, 4 ou 5 pessoas adultas, todas que trabalhavam, às vezes até um filho casou e fez mais um puxado lá, uma casa, uma meia água no fundo, e aí morava, às vezes, 6 pessoas. Aí quando você ia pegar a renda, se lá a renda era 5, 10 salários mínimos, mas aqui, naquela outra casa, a renda, quando você juntava todo mundo, era 12, era 15. E aí o poder de consumo era muito maior, até porque eles não tinham com o que gastar esse dinheiro, porque o consumo era muito voltado, né, para essa questão do consumo do dia a dia, do alimento, né, e isso tudo dava, às vezes, a possibilidade daquela avenida ser uma avenida de um comércio muito intenso e tudo. Aí você montava alguma coisa no Luizotti, prosperava. Montava no Jardim Patrícia, aquilo, né, não ia para frente. E aí falta, às vezes, de entender isso, de saber, né, qual que é realmente o dinheiro que está disponível naquela localização, né, que vai conseguir gerir
né, e dar essa longevidade para uma empresa que vai conseguir fazer com que as coisas fluem. A pessoa, por exemplo, chega de fora e quer montar um condomínio. Aqui em Uberlândia, por exemplo, que está chovendo, né, de monte. Esse pessoal todo tem que apelar procurar uma pesquisa, né, Adriano? Para não fazer negócio ruim. Com certeza, e precisa de ter dados muito amplos, né? Eu esses dias estava conversando com algumas pessoas e para um tipo de empreendimento que ele estava tão focado, né, em vender um amigo, eu falei, olha, talvez é mais fácil você buscar gente da região, né, do que você ficar olhando às vezes só para o público de Uberlândia, apesar de ser muito grande, mas às vezes você tem 200, 500 outros consultores que também estão olhando para o mesmo caminho, né? E às vezes essa pesquisa, né, hoje tem tanta gente de fora de Uberlândia que vem comprar seu apartamento, que vem fazer um investimento, né, seja num terreno em condomínio, seja tudo. Isso tem muita gente. Num raio aqui de 300 quilômetros, eu conheço muita gente. Então, às vezes, não é só você estudar, né, uma região. Eu vou ver com o público da região sul, se eles querem. Não, mas às vezes é o público do norte, do leste, que está querendo vir para o sul ou vice-versa. É um pouco, né, e a pesquisa realmente, né, para a gente validar o lançamento de um empreendimento e tudo, né, ela tem que passar aí por algumas etapas, não é algo muito simples, né? Ainda lembrando de uma coisa aqui que me veio à mente, a gente foi quase que desafiado, né, há uns 10, 12 anos atrás, a fazer uma pesquisa para uma rede de lojas de supermercado que queria abrir mais uma loja. E isso foi muito difícil, porque não é você ver a viabilidade que naquele local aquela loja vai vender. A questão é que, às vezes, aquela loja vai vender. O problema é que ela vai apenas tirar das outras. Ou seja, para que você vai aumentar custo se, quando você somar todas as lojas, você já tem 9. Eu quero ir para 10. Com as 9, você vende 10 milhões. Você vai montar 10, vai vender os mesmos 10 milhões. O que adiantou? Você tirou o quê? 100 mil de uma, 150 mil da outra, 300 da outra. E aí não adiantou nada, né? E a pesquisa detecta isso. A pesquisa detectou exatamente isso. Na época, a rede tentou ainda seguir o que a gente havia passado, mas não conseguiu um terreno e tudo. Aí teve uma outra rede, inclusive aqui da cidade, não vou citar nomes, que foi para esse local e abriu, né, uma loja e está lá hoje vendendo lá seus 3, 4 milhões, sei lá, por mês. Então, a gente tem, sim, condições, tem ferramentas, né, para visualizar isso tudo. Agora, hoje, mais do que isso, a gente acaba tendo, né, quase que, como que eu vou dizer, quase que uma espionagem, né, em forma de pesquisa. As coisas evoluíram muito, né? Lá em 2010, por exemplo, estava, né, já entrando muito na moda a questão do data mining, a questão de mineração de dados, né? Eu me lembro que eu fazia estatística na UF na época, a gente, né, já tinha ali alguns cases, algumas coisas que a gente tentava, né, buscar, né, de dados disponíveis na internet, né, minerar esses dados, mas hoje, o que aconteceu? Algumas empresas se especializaram, né, em fornecer algum benefício, né, mas de forma gratuita, mas, por outro lado, ela obtém, né, um número de informações que são valiosíssimas. Então, por exemplo, hoje a gente tem empresas do mercado, tem uma uruguaia, que inclusive um amigo que trabalhou, né, que era a pessoa responsável por um projeto nosso na Coca-Cola, que mudou para Belo Horizonte, foi trabalhar nessa empresa, a gente conversava outro dia. Então, o que acontece? Hoje, se um fabricante, por exemplo, assim, ele colocou, vamos dizer que a Start Química hoje, ela quer saber quantos Azulim que vendeu lá em Belo Horizonte ontem na rede de supermercado X, quer dizer, ela só vai dar 2 comandos lá, porque existe essa parceria entre a empresa, que ela fornece, né, esse software, mas que ela pode liberar esse tipo de informação. Então, tem que ter ferramenta adequada. Exatamente. Também, né? Claro. Então, para a indústria, isso é algo assim fantástico, porque principalmente se ela lança um produto,
né? A gente teve aqui, inclusive, casos de empresas até dessa linha, mais voltado para a limpeza, que nos procurou para fazer pesquisa, que tinha lançado um produto, o produto não tinha ido, não sabia se era rótulo, não sabia se era o que não tinha pegado no produto. Então, hoje, às vezes você, colocando um produto à disposição numa determinada região, e você já acompanhando aquilo de forma muito rápida, você vai ver se aquele produto está vendendo, se não está. Você acompanha isso meio que em tempo real, coisa que antigamente não tinha jeito. Você ia lá, a pessoa que ia atender ia entregar lá um caminhão da mercadoria, depois de 1 mês, 60 dias, que você ia lá e sabia se vendeu tudo ou se não vendeu nenhum. Hoje não, você tem essa possibilidade. Então, a tecnologia, ela está nessa, a gente não buscar evoluir, não buscar todos os dias esses novos recursos, infelizmente, vai ficando obsoleto, e é por isso que muitas empresas vão quebrando, vai mudando. Agora, a pesquisa, né, Adriano, tem que ser de qualidade, né? Porque assim como ela direciona, promove o sucesso de negócios e tudo mais, se não for bem feito, se não for bem direcionado também, pode liquidar com o negócio no nascedor, né? Com certeza. Então, essa é a dificuldade, né, que você tem na execução lá do campo hoje, né, dentro daquilo que eu havia te falado. Um pesquisador hoje que você coloca ele na rua, para ele bater num condomínio, a pessoa que é mais ocupada, as pessoas, enfim, estão muito ocupadas. Então, as pessoas acham que, como que vai ser feita essa pesquisa? E, realmente, você tem que achar formas diferentes de abordar essa pessoa. Algum canal que seja, muitas das vezes a gente tem pesquisas que você tem que fazer um agendamento, outras vezes você vai ter que gastar alguma forma de abordagem que seja por um WhatsApp e mandar um link, não é às vezes a maneira mais adequada, mas quando é um produto muito específico, a gente acaba tendo que seguir essa estratégia. Então, uma das formas que nós chegamos à conclusão em 2022, no caso, que foi a melhor solução, é que todo mundo hoje tem um telefone, e então você quer dizer que você está dando a mesma condição para que todos participem, e a gente tendo um banco de dados muito grande, que é o caso que nós temos, a gente consegue já fazer a extração desse dado. Para quem que eu vou ligar? Eu vou fazer uma pesquisa em Uberaba, eu tenho 200 mil números de telefone, mas eu tenho a idade, o sexo, etc. dessas pessoas. Então, eu vou fazer a extração proporcional. Não é aleatório. Quer dizer, eu vou fazer uma extração mais já voltada para aquilo que eu preciso. É claro que eu não vou conseguir, numa primeira tacada, acertar tudo. Mas depois eu vou conseguir ir corrigindo isso até eu chegar numa proporção. Ainda que eu não consiga chegar milimetricamente nessa proporção da quantidade de pessoas na faixa etária X, na escolaridade X, a gente vai lá e faz uma forma de ponderação, que é estabelecer pesos para que esse peso represente a proporção correta. A grande vantagem de você usar um mecanismo como nós usamos em 2022, e eu atribuo a isso o sucesso que nós tivemos, enquanto outros institutos erraram muito feio em determinados locais, é a questão principalmente do grau de escolarização, você pegar as pessoas que estão mais no topo. Então, a dificuldade hoje você coloca um entrevistador e ele vai sempre ter uma tendência. Se ele tinha que fazer 30% de pessoas com superior incompleto ou completo, ele vai fazer 15%, vai fazer 20%, ele nunca vai fazer 30%. Já no caso, quando a gente usa esse mecanismo, a gente vai conseguir chegar a 40%, chegar talvez a 45%, é o contrário. O cara que está no campo, ele não pode dobrar. Então, quando a gente tem que estabelecer pesos, a gente acaba estabelecendo pesos menor para aquele que tem uma opinião muito mais firme, porque a pessoa que tem uma escolarização maior, ele é um formador de opinião, vamos dizer assim, ele não muda a opinião dele, enquanto aquela pessoa que tem menos escolarização fala, por enquanto eu penso assim, mas se o meu filho, que é advogado, que é médico, que é isso, que é estudado, chegar aqui e me falar diferente, aí eu mudo.
Mas hoje a minha opinião é essa. Aí chega, passa uma semana, ela conversa com o filho, com alguém, né, ou com a sobrinha, que é mais esclarecida, e aí ela muda de opinião. Você deve ter muita gente assim, né? Então, a gente, né, ao longo do tempo, né, a gente vai vendo tudo isso assim, acontecer de forma muito natural. Então, tem hora que para a gente já não é mais uma previsão, você já está sabendo que aquilo vai realmente acontecer. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Eu passei por muitas pesquisas. A grande vantagem, né, como você tocou no assunto aí da questão eleitoral, é a gente ter esse gostinho, né, de falar, eu coloquei esse resultado aqui, esse resultado aconteceu. Eu me lembro de 2004, por exemplo, a gente conseguiu acertar a vírgula aqui em Uberlândia. Entendeu? E isso em 2000, por exemplo, para nós foi também um divisor de águas, de dar continuidade realmente e começar a trilhar esse caminho aqui em Uberlândia, enquanto todos os institutos davam, que o Zaire Rezende, na época, que você vai lembrar muito bem, ganharia, né, no primeiro turno, a gente foi lá e colocava, já com 15 dias de antecedência, o Luiz Humberto vai para o segundo turno, né, nosso saudoso aí, que faleceu na época do Covid, um grande amigo que eu tinha, deputado. E isso aconteceu, as últimas duas pesquisas nossas eram 48,5, 48,4, uma coisa assim, e foi 48,8 o resultado da eleição. Aquela do Zaire eu me lembro muito bem, foi um alvoroço, né? Muita gente, o pessoal apostava muito, né? Na época, não sei hoje Sim, que você aposta. Foi uma correria na madrugada para reverter a aposta, aquela coisa toda. Com certeza, né? Ninguém assim, acreditava e era só, acho que era só o louco do Adriano que falava isso. Mas graças a Deus, né, as pesquisas na época foram divulgadas e tudo, e a gente ficou aí com essa experiência, que foi uma experiência muito boa. Você faz pesquisa no Brasil inteiro, né, Adriano? Tem muita reclamação, por exemplo, lá no norte da vida, essa coisa assim, mas a minha pesquisa está dando isso, a sua pesquisa está errada. Tem essas coisas também? Não, eu acho até que a gente não tem muito problema, né, do cliente às vezes reclamar ou duvidar. Tem muitos que é claro que a gente sabe que ele olha aquilo ali, né, às vezes com um olhar um pouco, né, torto e vai, né, e busca um outro recurso. Mas talvez... Normalmente é quando está perdendo, né, naquela pesquisa. Né? Fica claro. Sim, eu digo que no meu caso, a gente sempre desagrada mais do que agrada, né? Porque normalmente qualquer local que você vai fazer uma pesquisa, você tem 5, 6, até mesmo se for uma pesquisa de top of mind, que eu até parei de fazer, porque você agrada um e desagrada um monte, então isso acaba sendo alguma coisa natural. Mas eu vejo assim, né, quando a gente fala em regiões, né, que o Brasil é tão extenso, graças a Deus eu conheço aí praticamente quase todos os estados e tudo. Eu já fiz pesquisa, por exemplo, no Ceará, né, na questão de saneamento básico. Falar sobre qualidade da água que chega e tal. E é muito engraçado, né, porque a gente está aqui numa região, Uberlândia, que tem aí, né, esse projeto maravilhoso do Capim Branco, que, né, Uberlândia pode chegar aí talvez a 2 milhões de habitantes, que tem água para todo mundo, e lá, por acaso, por um rompimento de uma adutora aqui, uma coisa ali, o pessoal fica sem água uma manhã, uma tarde e reclama, né? E eu me lembro bem que eu andei nas muitas cidades do interior e você chegava e falava, né, como o senhor avalia a qualidade da água aqui, do fornecimento, a qualidade da água, etc. E em algum momento a pessoa, ela comenta às vezes a resposta, né? Às vezes a gente faz a pergunta, né, para saber a percepção da pessoa, a percepção dela está ótima, e a regularidade do fornecimento está ótima, a regularidade está ótima, chega toda semana, um dia da semana a água chega, aí a gente tem que armazenar nesses tambores aqui,
né, e tal. Então, assim, você vê que é uma coisa que, né, é uma ótica completamente diferente, mas para eles está bom, né, é avisado que a água só vai chegar 1 ou 2 vezes por semana, de manhã ou de tarde, sei lá o horário, e para eles aquilo está bom, tem que ter, e esse é o grande problema lá que a gente viu nas cidades muito simples, que as cidades interioranas, onde o pessoal não tinha, mais da metade das residências não tinha caixa d'água. Então as pessoas tinham que ficar armazenando a água, né, em que chamam de bombas, né, que são aqueles tambores, 200 litros, etc. Então, assim, vai muito disso, é uma questão cultural, né? Para ele, aquilo está bom, né? Às vezes dentro da realidade daquilo que ele vive. Então isso é muito importante, a gente saber ter essa visão, essa ótica. Uhum. Adriano, é uma mão de obra difícil para você achar o pessoal que vai trabalhar com você? Vai para campo, por exemplo? Então, acaba sendo... eu prefiro ter alguém que nunca participou, né, de uma pesquisa e a gente treinar do nosso modo. Lá nesse ano que a gente teve muito sucesso, de 2000 lá, que a gente conseguiu, né, prever, e o pessoal duvidou, na época até o Ibrahim Andraus foi, né, convocado para checar o nosso trabalho, ele andou comigo no final de semana, falou, Adriano, seu trabalho está perfeito, está tudo bom. Na época, ainda lembro que ele me deu um livro e tudo, que tinha, né, algumas tabelas de dígitos aleatórios. Mas a gente já tinha, naquele momento, uma preocupação. Eu tinha um coordenador que ele já era mestre em psicologia na UF, e ele trouxe muita gente da psicologia. E tinha alguns amigos, umas outras pessoas, até o Ibrahim trouxe mais alguns também, que era da parte de engenharia. E o pessoal levava aquilo tão a sério naquela época, e tinha, assim, né, o pessoal da engenharia que queria que o nosso plano amostral, a quantidade de homens, de mulheres, a quantidade para ser feita em cada bairro, né, distribuir bem por ruas, etc., sortear as casas, essa coisa fosse levada assim, né, muito sério. E, por outro lado, aí tinha as psicólogas que falavam assim, gente, mas se vocês fazem isso aqui, mas se vocês não pegar o questionário, a estrutura do questionário que foi escrito, né, com os termos corretos, e fazer a pergunta da forma correta, não vai adiantar nada, entendeu? E aí, mas também se você faz a pergunta certa, mas se você, entendeu? Então ficou essa questão, né? E isso para mim foi algo que todos os dias, né, quando eu vou planejar um trabalho, eu fico pensando nisso, quer dizer, você unir essa questão da matemática nua e crua, da estatística, né, com essa questão, quer dizer, a forma de perguntar, né, ela muda tudo. Às vezes você está lá, a pergunta, né, para que o entrevistado faça a pergunta daquela maneira. De um problema, né? Exatamente. Então, se ele mudou ali, se ele fez uma vírgula a mais, etc. E aí, infelizmente, esse é um grande problema, né? Hoje, a mão de obra é bem mais difícil do que antes, né? É muito mais difícil. O comprometimento das pessoas está cada dia ficando menor. E aí, essa questão, não, eu já sei, né? Você vai dar um treinamento e as pessoas, não, mas eu já sei isso é muito simples, é só chegar lá e aplicar a pesquisa. E acaba não sendo assim. A gente precisa realmente de ter pessoas que tenham esse compromisso em aplicar, né? Seguir essa orientação de bater lá na casa da pessoa, fazer só na casa, né? Fazer a entrevista de forma que não tem outra pessoa dando pitacos ali naquela entrevista, porque isso tudo atrapalha. E aí, assim, tem uma série de coisas que podem interferir, né? Isso tudo, se a gente ficasse falando aqui, dá para falar meia hora, mas... À vontade. O grande problema que a gente tem realmente é encontrar pessoas, né? Não é difícil, mas a pessoa precisa querer e precisa estar o tempo inteiro atenta. Eu falo assim, tem que ter uma autocrítica, né, muito grande e falar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque à medida que eu falo para alguém assim, vai lá na cidade de Araguari e faz uma pesquisa. Lá tem 100 mil habitantes, mas eu quero que vocês vão lá e façam 400 entrevistas, 500 entrevistas. Ou seja, esses 400, eles têm que representar aquele universo de 100 mil. Então, essa é a dificuldade, né? Se ele vai e não basta um número, né? Se ele vai lá durante o dia e começa a pegar pessoas que, na maioria das vezes, é o quê? É o aposentado, é a dona de casa, etc., a pesquisa já furou, porque a gente tem que ter, né, uma equidade. Como universo, né? A equidade, a quantidade que eu tenho lá de pessoas que são população economicamente ativa,
com a população não economicamente ativa, que para homens chega a 80%, mulheres 60%, por aí. Então, eu tenho que ter essas mesmas proporções na minha amostra. Então, se eu vou lá, eu quero fazer pesquisa e eu pego só os desocupados, esse é o grande problema. E é o grande erro, né, que a maioria das pesquisas, quando cometem por isso, por uma falta de autocrítica. Eu estou, né, conseguindo extrair do universo uma amostra que seja significativa. Não é tão simples como a gente ir ali no laboratório, fazer um exame e tirar um pouquinho de sangue. Você pode tirar, né, de qualquer parte do seu corpo que vai dar a mesma coisa. No caso da pesquisa, né, a gente tem muitos problemas e muitas etapas que qualquer uma delas que fura, infelizmente, a gente vai ter um resultado que não é o correto. Tem uma preocupação, Adriano, nesse sentido de se me corrija se eu estiver falando bobagem. Um determinado bairro é mais de direita, reconhecidamente mais de direita, tem outro que é mais de esquerda, tem outro de centro, não sei o que, tal. Tem essa preocupação na pesquisa, falou, olha, não vai lá naquele bairro, não, ou vai lá naquele bairro, mas também vai aqui nesse, para ter uma medida? Então, o que a gente precisa de fazer? O melhor da pesquisa é quando você consegue pegar todo a área geográfica, né, e dividir realmente em bairros ou em micro-regiões e já estabelecer a proporção correta, o peso de entrevistas para cada bairro. Então, nessas pesquisas aí, que eu te falei desde lá de 2000, a gente tinha lá às vezes 40, 50, 60 bairros. Mesmo assim, né, aglutinando alguns, porque aqui mesmo se a gente pular a pista aqui, a Nicomedes, você vai ter às vezes 2 nomes de bairros diferentes, ou 3 para o mesmo lugar. E são regiões novas. Imagina assim, regiões mais velhas, tem lugares que tem 3, 4 nomes. Mas quando a gente consegue ter os quantitativos, vai lá no IBGE, baixa tudo, vê quantos moradores que tem em cada setor censitário, aglutina esses setores, conta, então aqui tem X, né, faz uma regrinha de 3 básica lá que você já sabe. Então, lá no Guarani Tocantins, tem que fazer tantas entrevistas, lá no Leeds, tantas, lá no outro bairro, tantas. E isso tem que ser seguido, entendeu? Se não for assim, não tem jeito. Neste ano de 2024, a Start Química, do grupo Himmler-Berger, completa 37 anos de mercado. É um conglomerado genuinamente brasileiro com mais de 3.500 colaboradores. São empresas nas áreas de embalagens, cosméticos e beleza, aditivos agrícolas, cuidados orais. A Start, empresa matriz do grupo, possui o maior mix de produtos químicos do Brasil, envolvendo limpadores, detergentes, desinfetantes, lava-roupa, amaciantes, etc. São mais de 35 mil pontos de vendas em mais de 2.000 municípios e exportando para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e África. Vou te dar um exemplo aqui. Em 2004, segundo turno, o João Bittar, ele ganharia as eleições. Eu costumo dizer isso, né? Se fosse só as mulheres em Uberlândia que votassem, o prefeito não seria naquela ocasião o Odelmo, entendeu? Teria sido o João Bittar. Ele ganhava no público feminino. Por conta da carranca dele. 2. Aquela seriedade exagerada. Sim. Então, 2% ali até 3% da população feminina e tal, porque a campanha, né, do João Bittar na época foi uma campanha voltada para a questão, né, muito do lar, de cuidar das pessoas, né, e tudo, e isso entrou muito forte no público feminino. Já, né, o Odelmo no público masculino ele liderava lá com 15%. E aí, assim, só te dando um exemplo, quando a gente vinha para a região central, Leeds, etc., você tinha lá, às vezes, o Odelmo, um bairro, ganhava com 80%, com 85%, com 70% e tantos. Aí você ia lá para o Guarani Tocantins, que era a região norte, que era menos ligado ao grupo do Odelmo, era quase o contrário, dava 65%, 70%, às vezes até mais de 70% para o João Bittar. Então, qualquer, né, desnivelamento que você tem de peso na amostra, né, se lá tem uma população que é o dobro daqui, eu tenho que fazer o dobro de amostra. Ou vice-versa, né? E isso realmente, assim, faz toda a diferença. A gente tem que trabalhar, né, com proporcionalidade. E, além disso, né, seguir, como eu te falei, esses outros detalhes, né, de entender bem a forma de perguntar e etc. E você trabalha junto com dados, informações do IBGE, no caso?
Então, a gente tem, né, uma carência muito grande, até porque a gente... O IBGE nem sempre está atualizado. Os anos aí, 2012, 2014, a gente tinha dados bem precisos. O censo de 2010 foi um censo bom. Já agora a gente está defasado e esse último censo não foi muito bom. A gente, graças a Deus, a gente tem Google, então a gente acaba pegando uma cidade e você vai comparando fotos de satélite e às vezes até você coloca alguém, né, para contar. Mas é muito trabalho, né, Adriano? É muito trabalho, né? Nada que você queira fazer bem feito, você consegue fazer, né, de qualquer jeito. Acaba tendo, sim, a gente precisa, né, pegar o que era 2010, pegar o que foi apurado em 2020, mas que não é muito confiável, e avaliar o crescimento ali que houve, e pegar umas fotos de satélite e dar meio que uma conferida e às vezes até um ajustado para que a gente tenha mais confiabilidade, né? Até porque cada dia, imagina assim, agora a gente tem, mas quando a gente fazia pesquisa em 2016, a partir de 2016, 2018 e tal, toda aquela região do Pequis, Monte Hebron, quer dizer, lá atrás não existia, Cidade Verde, lá, Córrego do Óleo, aquela parte toda, né? E é onde tem população maior do que a maioria dessas cidades pequenas aqui em Volta Prata, Tupaciguara, etc. Com certeza. Então, a gente precisa, né, de ir atualizando isso, senão você vai ficar defasado. É um dado oficial, né, mas é a mesma coisa assim, né? Tem gente que vai lá e busca no TSE a informação de escolarização, que é completamente equivocada, porque essa evolução, a questão da idade, lá está a data de nascimento, então cada dia está sendo evoluído. A questão de sexo é a mesma coisa. Mas a questão da escolarização, não, né? Nem mesmo da renda. Você foi lá hoje e declarou uma renda, mas aí passou 2 anos, pode ter essa renda caído 1/3 ou ter aumentado, ou mesma coisa. A pessoa foi lá, falou que ela tinha... ensino médio, depois ela passou para o superior, ou tinha fundamental, tem médio e superior, quer dizer, e aí lá está totalmente defasado. Então isso é péssimo, né, para as pesquisas. Tem muitos institutos que vai lá de forma muito inocente, pega essa informação e vai lá e aplica isso. E aí fica muito fácil, porque quando você fala para o pesquisador, vai lá no campo, você entrevista e tipo assim, basta você trazer 10% que tenha curso superior, e aí todo mundo hoje que teve acesso a uma faculdade, a um curso superior, seja tecnólogo, seja qualquer curso EAD, então ele vai encaixar no público que tem, quer dizer, que está no superior incompleto e completo, que deve ser hoje, né, eu bato muito nessa tecla, sempre na casa de 1/3 ou mais, mesmo para estados assim um pouco mais pobres, raras exceções lá, um Maranhão, um Piauí, alguma coisa assim, que é um pouco a menos, mas para você pegar Santa Catarina, São Paulo, Paraná, e até mesmo Minas, esse número tem que ficar, né, acima de 1/3 nessa categoria dos que é superior, porque nós estamos falando apenas da população adulta, quer dizer, apenas dos... E não da população em geral. Porque tem uns que vai lá e faz a conta assim, tem tantas pessoas com superior, e aí divide pela população inteira. Uberlândia tem 200 mil com curso superior, a população é de 700, vai lá e divide. Mas você tem que tirar esse pessoal que é criança, que realmente, né, o adolescente, etc. As empresas, o Adriano, elas utilizam muito trabalho de pesquisa para verificar índice de preferência de atendimento, essa coisa toda usa. Sim. A pesquisa, né, de acompanhamento, de satisfação, né, de como que esse consumidor está percebendo, né, o produto dela, o que gera valor para ela, de que forma, isso é importantíssimo, né? Só para citar aqui, né, a Coca-Cola, que a gente sabe, né, que é líder de mercado, é a maior marca talvez do mundo ainda, a gente trabalhou aí durante 10 anos fazendo aqui na região umas 80, 100 cidades, todos os meses a gente começava uma pesquisa no dia 1º e terminava ela no último dia útil do mês, e aí no primeiro dia útil do próximo mês já começava a mesma pesquisa novamente, passando em todos os PDVs, né, os pontos de venda, falando PDV aqui numa forma. Então, todos os supermercados, e era por canais, né, por segmentado, padaria, o bar e lanchonete, o supermercado, o hipermercado, e assim por diante. Então, para cada um desses que a gente chamava de canais, você tinha uma forma, né, de auditar,
né, e colher aquela informação. Consumo e qualidade. Isso. Então, aí a gente, né, dentro disso, você tinha todo uma informação que ela caía dentro de uma base e voltava, dava um retorno para a pessoa que tinha atendimento ou certo. mesmo que fazia a parte de colocação dos produtos, né? Se a gente chegava lá, geladeira vazia, produto não precificado, todo esse tipo de modo de execução, né? A pesquisa chamava o modo de execução diária, quer dizer, então todo dia que você chegar lá, você tem que ter o produto precificado, gelado ou etc. Porque às vezes se o produto não está precificado, o cliente já foi lá e pegou um outro que está precificado que ele sabe. As pessoas às vezes são simples, vai falar, mas eu não sei se eu levo esse produto aqui, esse aqui não tem preço, quando eu chegar lá no caixa eu fico com vergonha de devolver, então eu vou levar o outro aqui, que esse outro eu sei o que eu estou levando, eu sei o preço. Então até nisso a gente tem que saber, né, que tem uma pessoa que tá crítica ali, né, na hora dela fazer a decisão, para ela tem que estar claro. Então, isso tudo. Aí a quantidade, né, de produtos na gôndola, de que forma, né, colocar esse produto. Aí, tudo isso é possível, né, de você verificar, encontrar uma maneira e dar, né, uma devolução, né, para aquela pessoa que é responsável, tanto por atender aquele estabelecimento, como também, no caso dos grandes, né, das redes grandes, tem empresas hoje que faz só mesmo a colocação, né, dos produtos ali. Então, tudo isso é muito importante. Você falou de Coca-Cola, mas muitas outras marcas devem fazer isso. Sim, hoje, principalmente essa linha de lácteos, tudo tem muita gente, tem que ter, né? Que às vezes tem até, né, sistemas próprios, como é o caso da Coca, que tem um sistema próprio de pesquisa. E outras acabam utilizando, né? Tem uma empresa que é muito forte no Brasil nisso, chama Nielsen. Ela talvez seja a empresa mais reconhecida nesse segmento. As prefeituras também fazem esse tipo de trabalho? Sim, é o ramo que, na verdade, pelo menos eu mais gostava de trabalhar. Não diria que hoje eu gosto, né? Porque, assim, a questão das redes sociais parece que trouxe uma coisa que hoje tem tantos prefeitos muito bons em administração de rede social. Mas de administrar a cidade tem uns que esquecem um pouquinho, administra mais só a rede. Como em vários outros lugares. Né? Isso, mas para um gestor, né, a pesquisa, um gestor público, né, a pesquisa ela é fundamental tanto quanto, né, para o empresário. Porque quando você vai lá no bairro, né, com um instrumento que ele é bem exploratório, a gente costuma chamar às vezes até de uma pesquisa quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo, porque você dá, né, a oportunidade para o cidadão ali falar o que não está funcionando, se né, talvez até mesmo a qualidade da água, a questão do esgoto, se tem problema de enchente, se está tendo muito problema da dengue, se é isso, quer dizer... Rua esburacada, saúde, exatamente, a saúde, etc. Então, inclusive, a gente tem, né, um método de avaliar isso, que a gente avalia 35, até, às vezes, dependendo do porte da cidade, até 40 itens bem segmentados, para facilitar isso para o prefeito, para ele comparar, né, uma coisa com outra. Né? Por que a minha coleta de lixo tem uma nota média lá de 9? E por que a questão aqui hoje que é um problema, né, já também quase que de saúde, a questão de auxílio e de amparo às pessoas que são dependentes químicos, né? Então esse auxílio ao dependente químico às vezes tem uma nota 2, quer dizer, por quê? Né? Isso é algo, né, para o prefeito começar a pensar, né, e tomar certas decisões. E assim, e nos serviços em gerais, né, até mesmo da questão da limpeza, né, por que a limpeza de varrição é de um jeito, por que a saúde, né, na parte de atendimento primário ali, de urgência, ela é bem avaliada, mas quando se trata de exames ou se trata, né, da entrega de medicamento, é mal avaliado. Então, quer dizer, a gente consegue ter ali um termômetro para ele modulando isso e tomando as decisões, né? Eu me lembro que em 2008 a gente acompanhou 12 prefeitos, pelo menos um ano e meio antes da reeleição deles. Os 12 foram reeleitos. A gente pegou alguns nos casos assim, muito ruim.
crítico mesmo. Que isso aí só chegava a população e o cara, né, falava, tá péssimo esse prefeito, isso tá ruim, isso tá ruim. E aí ele, em cima da pesquisa, saber o que tem que ser feito, atuar naquilo, sim, né, ali dioturnamente, e conseguir reverter, né, ao ponto de ganhar a eleição, às vezes, em alguns casos, assim, com tranquilidade. Então, da mesma forma, quer dizer, o empresário que souber hoje, né, analisar, né, dados, saber buscar o apoio, né, muitas das vezes, hoje tem formas, às vezes, simples, que, né, para ter um conhecimento ali, ter uma crítica, né, e saber reverter aquilo e corrigir. Muitas empresas têm profissionais hoje dentro da própria empresa que conseguem fazer, não precisa às vezes, nem de contratar, né, uma empresa de pesquisa. Então, o que é importante é, né, saber ouvir e colocar realmente... fugir do achômetro. Né? Exatamente. Ô, Adriano, uma pesquisa bem feita, por exemplo, ela pode mudar a configuração de candidatos de uma eleição. Deixa eu tentar te explicar. Por exemplo, tem um candidato A, que não é uma pesquisa lá faltando 3 meses para a eleição, ele está lá em cima. O resto está caindo, tudo e tal. Esse resto pode demandar, baseado nesses números da pesquisa, pode demandar para o outro lado, mudar apoio, vender apoio, comprar apoio, vender e comprar no bom sentido, para garantir uma posição melhor junto ao eleitorado. Então, é uma pergunta difícil, porque assim, no Brasil tem, infelizmente, uma prática de achar que a pesquisa vai mudar, né, o voto. Existe uma pequena parcela, né, que a gente já, inclusive, já fez pesquisa sobre isso, inclusive, né, se ele mudaria, se um está na frente, etc. Então, as pessoas têm essa preocupação, né, de criar, né, aquele sentimento que já ganhou, e aí tem uma parcela que gosta do voto útil. Eu voto para ganhar, não voto para perder, então já que o fulano vai ganhar, eu vou para cá. Né? Na questão da pesquisa, hoje, nesse momento, ela é muito utilizada, né, pelos partidos ou por quem quer ser candidato para colocar na mesa e negociar. Então, olha, aqui eu tenho tantos por cento, eu tenho tantos, etc. Infelizmente, as pessoas, muitas das vezes, eles querem olhar placar. E o placar não resolve muito, entendeu? Porque o que manda, né, o que vai realmente decidir lá na frente, né, vai ser o perfil que esse candidato tem e que ele conseguir imprimir, né, na figura dele, na persona dele, com o marketing que ele vai fazer, que seja muito próximo do que aquela cidade tem como um candidato ideal. Então, o que para cada eleição é uma eleição e cada cidade é uma cidade diferente. Então, nunca vai ter 2 eleições iguais, em lugar nenhum tem isso. Às vezes as pessoas se preocupam com o placar e o que eles pensam, né? Não, como o fulano tem 30%, o outro só tem 20%, o outro tem 15%, o outro tem 10%, então esse aqui é que eu vou grudar nele. Só porque esse de 30%, talvez ele já tenha um conhecimento em quase 100%, em 97%, 98% da população, ele tem 30% de voto, mas ele tem 25% ou os mesmos 30% de rejeição, que não vota nele de jeito nenhum. Então, por exemplo, quando você pega um candidato que ele tem 33% dos votos, 1/3, aí ele tem outros 33%, um terço, que poderia votar nele. Talvez eu voto nesse candidato. E aí você tem outro 33% que fala, não, esse é descartado, não voto ele de jeito nenhum, já foi prefeito, ele é ruim, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Quer dizer que ele está disputando a eleição com 66%. Né? Às vezes você tem um outro candidato que tem só 20%. Mas é o que você faz a pergunta, e você poderia votar nesse candidato? Eu poderia. Eu já vi falar que ele é um bom empresário, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. Aí, esse cara, os que não votam nele com certeza, às vezes é só 10%. Ou seja, ele está disputando a eleição com 90%. Eu prefiro muito mais esse cara de 20% do que esse de 33%. Ele tem 33% hoje, mas ele tem que fazer 50% mais 1% para ganhar a eleição. Então, às vezes as pessoas esquecem disso,
né? Isso acontece muito em cidadezinha pequena. E aí você vai tendo aqueles coronéis, aqueles caciques da política ali, né? Que foi lá, foi prefeito uma vez, ajudou, né? Deu um par de botina e dentadura para um monte de gente. Infelizmente, a política nossa ainda até hoje não foge disso. E aí ele, quando você coloca, né, o nome dele ali numa pesquisa, ele sai, né, bem colocado. Então, se você fizer só intenção de voto, beleza, ele tem lá seus 20 e tantos % e tal, está na frente dos outros, porque nesse momento agora, normalmente numa cidade que vai afunilar para 2, para 3 candidatos, tem 8, tem 10, então esse cara sobressai. Só porque às vezes ele é o pior dos candidatos, porque assim, ele já é uma figura desgastada, né, e ele tem lá, às vezes, em muitos casos, o cara tem 30% dos votos, né, numa simulação lá, mas tem 50%, tem metade da população que não vota nele. Ou seja, numa eleição polarizada, ele já perdeu. Ele nem sabe, mas ele já perdeu a eleição, porque mais de 50% não vota nele. E ele só ganharia se tivesse lá 3, 4 candidatos. Aí nisso tem gente que sabe dar aula, né? Tem gente que eu conheço, aí não vou citar nomes agora, chegou a ganhar a eleição de cidades aí de 100, 200 mil habitantes, com prefeito em primeiro com 26%. Entendeu? Então, aí realmente é saber, né, entender e jogar com vários nomes. Adriano, que prazeraço conversar com você aqui, rapaz. Foi muito bom mesmo. O microfone continua à sua disposição para outras informações que você queira passar para os nossos acompanhantes do nosso videocast. Orley, só agradecer, né, para mim foi uma satisfação enorme. Nós aqui agradecemos muito as grande. informações suas. Sei que é um ícone da comunicação mineira, um homem que está aí há tanto tempo, que eu tenho o prazer de sempre encontrarmos e conversar, e fiquei muito feliz pelo seu convite, estou à disposição, espero ter contribuído com alguma coisa, e que, do mais, eu acho que né, se a gente passar um recado sobre a questão do empreendedorismo, né, e disso, acho que vale a pena, né? A gente tem que lutar pelos sonhos, tem que correr atrás. Eu não me arrependo em momento algum de estar aí com os meus 29 anos de CNPJ, né, correndo atrás. A cada dia vem um desafio novo, a gente vai buscando, vai aprendendo, e acho que, né, para quem quer montar, né, quem quer abrir um negócio, muitas das vezes o negócio no Brasil, né, na maioria das vezes, existe pesquisa inclusive sobre isso, que ele acaba nascendo muito mais de um sonho, né, do que de uma identificação de uma oportunidade de negócio. Com certeza. Então as pessoas às vezes, hoje ele tem, né, um sonho. Então imagina aquela pessoa que, né, lá há 20 anos atrás fala, nossa, mas se eu tivesse um dinheiro eu ia comprar uma frotinha de táxi, né, e hoje já não tem mais, né? Eu vou abrir uma loja para revelar fotografia, para colocar também é algo que hoje está tudo digital e pouquíssimos casos a gente vai ter. A Kodak, né, disso. A Kodak, por exemplo, né, foi embora. Então, acho que é isso. A gente precisa realmente, né, de lidar, né, com a tecnologia. Eu também já me sinto hoje um pouco mais analógico, já não tem mais aquela disposição, né, de estar todo dia buscando novos conhecimentos e tudo, mas eu procuro, né, ao máximo tentar e contribuir, né, com a minha equipe lá, né, cobrar bastante também, porque senão a gente, né, não tem o sucesso que a gente almeja. E é isso. Acho que, né, para pegar ali um dinheiro, né, um capital que às vezes a pessoa juntou ali suado e ir lá e investir num determinado negócio, né, precisa realmente de ter, né, uma segurança. É isso. Né? Tem um rumo. Sim. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua atenção. Continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Obrigado.